5 medos que os narcisistas escondem. À primeira vista, um narcisista pode parecer invencível. O jeito confiante, a postura firme e o controle quase absoluto sobre as situações dão a impressão de que nada pode abalá-lo. É como observar um castelo imponente, com muralhas altas e portões de ferro, cercado por um fosso profundo. Mas, assim como qualquer fortaleza, existe sempre um ponto vulnerável que, se descoberto, pode derrubar toda a estrutura. O que pouca gente imagina é que, por trás dessa fachada de poder e autossuficiência, existe um conjunto de medos que eles fazem questão de esconder, medos que, se expostos, podem desarmá-los por completo. E esses medos não são simples desconfortos, eles moldam o comportamento do narcisista, influenciam suas decisões e determinam a forma como ele lida com as pessoas ao seu redor. O mais interessante é que, quando você conhece esses pontos fracos, não apenas entende melhor como o jogo da manipulação funciona, mas também adquire ferramentas para se proteger e até inverter a dinâmica. É como receber o mapa secreto de um território até então desconhecido. De repente, você sabe onde estão as armadilhas e onde ficam as saídas. Hoje, vamos falar sobre 5 desses medos, que não são só vulnerabilidades, mas verdadeiros gatilhos que podem tirar o narcisista do eixo. E o primeiro deles é, sem dúvida, o pilar que sustenta todo o resto. Medo 1. Perder o controle sobre os outros. O narcisista não vê as pessoas como indivíduos livres, mas como peças de um tabuleiro. Cada movimento, cada reação, cada emoção, para ele, tudo isso precisa estar sob controle. É um controle silencioso, muitas vezes disfarçado de cuidado, preocupação ou liderança, mas que na realidade serve a um único objetivo: manter o poder. Quando ele percebe que alguém começa a escapar dessa influência, o efeito é comparável ao de um maestro que, de repente, vê sua orquestra tocar notas completamente fora da partitura. O desconforto é imediato, porque sem controle, o narcisista sente que perde não só a autoridade, mas também a própria identidade. A filosofia estoica traz um antídoto poderoso para isso: o entendimento de que só podemos controlar nossas próprias atitudes e pensamentos. Quando você internaliza esse princípio, o poder do narcisista sobre você começa a se dissolver. Ele pode gritar, provocar, tentar distorcer fatos, mas você, ao manter a calma e a clareza, não reage como ele espera. É como se, de repente, ele tentasse puxar as cordas de uma marionete que já cortou todos os fios. E para alguém que construiu sua vida em cima da manipulação, isso é um golpe duríssimo. Medo 2. Ser ignorado. Se existe uma moeda de troca essencial para o narcisista, ela se chama atenção. Cada gesto dramático, cada comentário provocador, cada ação aparentemente despretensiosa tem como objetivo gerar uma reação, seja positiva ou negativa, não importa. O importante é que ele esteja no centro do palco. Ignorá-lo, portanto, é como fechar as cortinas no meio da peça. É uma quebra total do roteiro que ele escreveu para si mesmo. E aqui entra mais uma vez o poder do estoicismo: aprender a dar atenção apenas ao que é construtivo e relevante, deixando de lado o que não acrescenta valor à sua vida. Essa postura não é frieza, é autocuidado. Quando você deixa de reagir a provocações, quando se recusa a entrar em jogos emocionais, você retira o combustível que mantém o narcisista ativo. É claro que, no início, ele pode tentar aumentar o volume da provocação. Afinal, perder atenção é, para ele, como perder oxigênio. Mas, à medida que suas investidas continuam sem resposta, a frustração cresce. É como um comediante que conta piadas para um auditório vazio. O silêncio fala mais alto do que qualquer confronto. Medo 3. Enfrentar suas próprias fraquezas. Narcisistas têm uma relação quase obsessiva com a própria imagem. Eles constroem, tijolo por tijolo, uma fachada de perfeição. Tudo é calculado para transmitir confiança, superioridade e autossuficiência. Mas, por trás dessa parede impecável, existem fissuras, inseguranças profundas, medos antigos, erros que eles jamais admitiriam. O grande problema para eles é que qualquer situação que expõe essas fragilidades é vista como um ataque direto. É por isso que evitam, a todo custo, momentos de vulnerabilidade. Não aceitam críticas, não reconhecem erros, e raramente fazem um exame honesto de si mesmos. Agora, imagine como é desconcertante para um narcisista se deparar com alguém que, ao contrário, aceita suas próprias imperfeições. Quando você reconhece suas falhas sem vergonha ou medo, você se torna imune a um dos principais instrumentos de manipulação deles: usar suas inseguranças contra você. A filosofia estoica nos lembra que a verdadeira força vem da aceitação da realidade como ela é, e isso inclui aceitar nossas limitações. Para um narcisista, isso é incompreensível,
porque ele vive tentando provar que não tem nenhuma. A jornada interior, entre a luz e a sombra. Há um momento na vida em que você percebe que não é mais possível seguir no modo automático. As rotinas se tornaram grades invisíveis, e os pensamentos repetitivos, uma prisão silenciosa. E, nesse ponto, a mente começa a clamar por algo mais profundo, não mais promessas vazias, não mais soluções rápidas, mas um reencontro real com a própria essência. O problema é que o caminho para esse reencontro não começa na luz. Ele começa no escuro. É como descer para o porão da sua própria alma, onde estão guardados os medos que você evitou, os erros que preferiu esquecer e as dores que tentou enterrar. Muitas pessoas pensam que a filosofia estoica é apenas sobre frieza emocional ou sobre aguentar firme a vida toda. Mas isso é um engano. O estoicismo não é sobre ignorar as emoções. É sobre encarar as raízes delas com coragem, e então, decidir se merecem ou não ter poder sobre você. Imagine que cada pensamento negativo que você repete é como uma pedra que você coloca na mochila. Anos se passam, e você continua enchendo essa mochila, com raiva, arrependimento, inveja, ansiedade. Até que, um dia, o peso se torna insuportável e você não consegue mais avançar. O que um estoico faz nesse momento? Ele não se ajoelha diante do peso e diz, foi o destino. Ele se senta, abre a mochila e começa a tirar pedra por pedra, analisando cada uma. Algumas ele joga fora, porque percebe que não tem mais utilidade. Outras, ele guarda, mas com um novo significado, como lembretes silenciosos de quem ele se tornou por causa delas. Esse ato de abrir a própria mochila mental é doloroso. Você vai encontrar lembranças que não queria rever. Vai sentir vergonha de atitudes do passado. Vai perceber que muita coisa que você julgava culpa dos outros foi, na verdade, consequência das suas próprias escolhas. E é aí que surge a primeira lição profunda desta parte. Autorresponsabilidade não é autopunição. Você não está fazendo isso para se destruir, mas para se libertar. A liberdade começa no instante em que você olha para si mesmo com sinceridade brutal, e ainda assim, decide se perdoar. Sêneca dizia, não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. E, quando você entende isso, começa a perceber que desperdiçar tempo não significa apenas ficar no sofá o dia inteiro, significa também viver preso a ressentimentos antigos, a mágoas que não alimentam nada além da sua própria ruína. A luta contra a mente desordenada. Talvez você pense que o inimigo é o mundo lá fora, a economia, a política, a injustiça. Mas, na verdade, o primeiro inimigo está dentro de você, é a mente desordenada. Uma mente desordenada não consegue focar no presente porque está sempre pulando entre o que aconteceu e o que pode acontecer. Ela é como um macaco bêbado, saltando de galho em galho, gritando preocupações e medos. Se você não a disciplina, ela transforma até um dia de sol em tempestade. O treino estoico começa com pequenos exercícios diários de clareza. Não espere uma iluminação repentina, espere um trabalho constante. Por exemplo, ao acordar, antes de olhar o celular, feche os olhos e se pergunte, o que realmente está sob meu controle hoje? Escreva a resposta em um papel. Talvez seja apenas 10% daquilo que ocupa sua mente. Os outros 90% são ilusões de controle, coisas que você tenta segurar, mas que nunca estiveram realmente nas suas mãos. Aceitar isso é como derrubar um muro de concreto na sua frente. Você percebe que estava gastando energia tentando empurrar algo que jamais se moveria. E, ao parar de empurrar, sente um alívio imenso. A energia que antes era desperdiçada agora pode ser usada para construir algo real. O silêncio como armadura. No mundo moderno, somos condicionados a reagir a tudo. Uma mensagem chega, respondemos. Uma notícia ruim aparece, ficamos indignados. Uma crítica surge, já nos defendemos. Mas o estoico aprende que o silêncio é, muitas vezes, a melhor resposta. Não porque ele seja passivo, mas porque ele entende que reagir de imediato é dar ao outro o poder de controlar o seu estado mental. Se alguém o provoca e você explode, quem está no controle? Não é você. É a pessoa que o provocou. O estoico escolhe a pausa, porque sabe que a pausa é o espaço onde mora a sabedoria. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava a si mesmo todos os dias. Você encontrará pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes e traiçoeiras. Mas elas não podem ferir a sua alma, a menos que você permita. E esse é o ponto central, não permitir. Não permitir não significa fechar o coração. Significa blindá-lo com a certeza de que você decide como se sente e reage. Isso é liberdade. A força que nasce da dor.
A vida vai lhe apresentar perdas. Amigos vão se afastar. O corpo vai envelhecer. O mundo vai mudar de forma que você não pode controlar. O estoico não tenta escapar dessa realidade. Ele a abraça. Ele entende que dor e mudança são inseparáveis da condição humana. Quando algo doloroso acontece, a primeira reação natural é perguntar por que eu. Mas o estoico reformula a pergunta: o que posso aprender com isso? E, ao fazer isso, ele transforma o sofrimento em um mestre. Isso não significa romantizar a dor, mas reconhecer que ela tem potencial de forjar virtudes como paciência, resiliência e coragem. Um guerreiro não é formado apenas em tempos de paz, é o campo de batalha que molda sua força. A construção de uma mente inabalável. Não existe fim de treino quando se trata de autocontrole. Todo dia é uma prova. E você só vai perceber o quanto evoluiu quando se encontrar diante de uma situação que antes o derrubaria, e agora você permanece firme. A mente inabalável não é aquela que não sente medo, tristeza ou raiva. É aquela que sente, mas não se deixa governar por essas emoções. Ela é como uma fortaleza, pode até ser atingida por flechas e tempestades, mas continua de pé. E, quanto mais você pratica o autocontrole, mais sólida essa fortaleza se torna. No fim, você percebe que o verdadeiro campo de batalha nunca foi o mundo lá fora. Sempre foi aqui dentro, no território silencioso da sua própria mente. E, ao dominar esse território, você não apenas sobrevive. Você vive com uma clareza e uma paz que ninguém pode tirar.